Mas uma coisa eu quero explicar. A primícia, na verdade, ela foi a razão de tudo da queda. A primícia não é o primeiro fruto de tudo. Quando Satanás foi atrás de Eva, foi para justamente roubar aquele primeiro fruto do conhecimento do bem e do mal. Então, se a primícia é o primeiro fruto, Satanás foi roubar essa primícia. Agora, como que ele foi roubar essa primícia? A partir da desobediência de Eva. Porque a primícia, pastor, ela não é para a mulher consumir, é para o homem. E a gente vê hoje, eu já ensinei, pastor, mulheres pastoras a não consumirem as primícias do rebanho. É deixar com que o marido consuma. Porque existe uma, não uma maldição, mas é uma ira que o Senhor lança sobre o rebanho. A mulher que vai comer a primícia do que é do sacerdote. Né? Então, vem o rebanho, ele entrega a primícia. A mulher pode receber, que é a companheira do marido. Né? Se assim for, grande parte das igrejas não tem um homem, é a mulher que está sozinha. Aí fica para um outro momento a gente falar sobre isso, né? Essa questão. Mas eu respeito mulheres que estão no ministério, né? Eu não sou contra nada disso, a questão que a mulher não pode pregar. Mulher pode pregar sim, né? É bíblico. Agora, a questão de primícia é uma questão mais minuciosa que a pessoa precisa abrir a mente. A primícia, ela vem, na verdade, já do Éden, para que a pessoa possa estar abençoando o lar. Aquele fruto, ele seria colhido a partir dos filhos de Adão. E aí a gente entra lá em Salmos 8, a partir do verso 5 ao 7, que fala a respeito dos filhos de Adão que visitam os filhos dos homens. No momento do nascimento, o meu nascimento, o seu, o dele que está aqui, os anjos guardiões, na verdade, são filhos de Adão. Né? Então, os guardiões, eles são muito parecidos conosco. Não em sua totalidade, fisionomia, mas em sua expressão. Então, por exemplo, alguém que sonhou com o Senhor, viu o Senhor andando em algum momento, mas o Senhor sabia que naquele instante que a pessoa sonhou, você não estava em arrebatamento. Ou seja, o teu anjo estava te representando e te dando um ensino para aquela pessoa. Entende? Então, o anjo guardião ele vai te ajudar a representar situações da vida também para outras pessoas. E também, inclusive, te auxilia também tanto para a sua vida pessoal, mas também para o ministério. É, Aí nós temos essa primícia, né? Quando Eva, então, ela desobedece, ela come as primícias, sendo que era para o homem. É ali que vem a cartada mestre de Satanás. Ele queria que Eva fizesse isso, porque já é ordenado no hebraico. É que aqui é difícil de mostrar, mas quem for estudar a palavra primícia no hebraico, pesquise por letras. Você vai ver que cada letra representa uma definição. E há uma definição que nessa palavra primícia está ordenada ao homem consumir e abençoar. Então a mulher não tem um papel de receber, nem muito menos abençoar alguém cujo ela recebeu essa primícia. Então, assim, os dois caíram, caíram, mas a primícia, ela foi a grande busca. Porque, pastor, Satanás está em busca de duas coisas. Ele está em busca da oferta dos santos, porque ele sabe que se os santos eles ofertarem de forma clara e com conhecimento na Bíblia, eles vão conseguir andar de forma sobrenatural, de toda a sua plenitude. E a outra questão que Satanás persegue é o primogênito. Então são duas questões que acontecem, a perseguição. É a das ofertas, por isso que a gente não pode nem citar muito a oferta, a pessoa já fica, porque são o que? Os parasitas, né? E essa desparasitação, ela é feita como? É uma ministração que é a partir do DNA. A pessoa vai renunciar a altares das famílias, né, que viveram com essa pessoa, né? Ou seja, os seus antepassados, vai renunciar a isso. Não é o espírito da pessoa, mas é os demônios que estavam perseguindo essa família na genealogia, e vai renunciar até chegar na parte em que essa pessoa está presente, que é a pessoa em si que vai ser ministrada.
Ao ser ministrada, o anjo ele pode usar várias figuras, pastor. Ele pode usar uma seringa espiritual, assim como foi utilizado um alicate espiritual para poder ministrar Isaías, colocar uma brasa na boca. O anjo ele pode tirar uma seringa espiritual, ele pode usar um bisturi também. São momentos que eu já também experimentei cirurgia do anjo, o anjo fazendo cirurgia sobre a minha cabeça, sobre o meu olho, sobre outras partes do corpo também. São cirurgias onde eles colocam uma dormência no corpo, da mesma forma como aconteceu com Adão, né? O anjo foi lá, ministrou Adão, não está escrito isso que o anjo ministrou, mas nas entrelinhas da revelação, o anjo precisa ministrar para que o Eterno faça, né? O Eterno ele não vai fazer praticamente tudo porque ele tem dado essas outras ordens para os anjos. Então ele estaria também desfavorecendo a criação do anjo, entende? Então seria também essa atuação da desparasitação. Nossa. E nesse tempo agora, não sei, você tem quanto tempo na fé? Vai fazer 14 anos. 14 anos. Então Isso. eu tenho um dobro, né? Então nós estamos observando, quando eu me converti, e existia um certo número de evangélicos no país, né? Houve Sim. um crescimento, eu acho que mais que dobrou, mas em compensação também dobrou o número de escândalos, de problemas, e também hoje existe igreja de todo tipo. Eu sou nada contra, mas Sim. acho que isso é questão mundial, né? Essa questão. Mas nós entendemos que a guerra está mais intensa. Tá. Nós estamos vivendo os últimos dias. E como faz o pastor que talvez está assistindo esse programa para nessa batalha espiritual, como ele vai poder equipar a sua igreja e também usar o ministério dos anjos nessa guerra espiritual? O que ele pode fazer? Sim. Primeiramente, o convite, né? Porque ninguém vai ser obrigado a isso. Quem não quiser participar com a atuação do anjo, não vai acontecer nada, mas a pessoa vai perder de utilizar benefícios que ela poderia usar. Por exemplo, de alguém estar perdido, você poder utilizar, né, através de comandos, que é o que está escrito lá em Mateus, capítulo Não, 8. tem muita gente desaparecida no Brasil e no mundo. Sim, Pode pedir ajuda do anjo sim, pode. para fazer essa pessoa aparecer ou descobrir onde ela está? Sim, sim, com certeza. Mateus 8, verso 5, fala a questão do comando que o Senhor estava dando ao anjo para visitar a casa do soldado que foi em busca dele. Então ali é um exemplo prático que o anjo ele obedece ao comando. Nós não ordenamos a anjos, nós damos um comando, é o quê? Uma instrução. Anjo, eu preciso disto, em nome de Jesus. Anjo, eu preciso estar chegando até tal lugar, mas eu não sei onde é, e você vai dando comandos. Ele vai te instruindo por impressões ou visão, ou ele vai falar com você. Agora, as pessoas que são perdidas, você pode estar ajudando a localizar. Isso eu falo que a igreja ela pode até mesmo atuar. Se ela desenvolver isso, ela pode atuar até mesmo em base de policiais para poder achar pessoas que estão perdidas, pessoas que foram sequestradas. Se a igreja entender isso aqui, pastor, vai ser sobrenatural. E está entendendo a igreja isso? É difícil, porque é aquilo. A pessoa, no primeiro momento que ouve, por ela não experimentar, ela vai denunciar isso que é demônio. Ela nem ao menos pesquisou isso na Bíblia, por assim dizer. Então, se a gente for falar de forma apenas por sinais, pode ser que entenda, mas só vai haver um único momento se a pessoa vai entender ou não. Fazendo um teste, onde ela vai se permitir ser ministrada, porque ela precisa experimentar para poder viver isso. Entende? Mas é possível sim encontrar pessoas que estão desaparecidas e assim por diante, né? E a cura física? Os anjos ajudam na ministração? Sim, a cura física é uma área que mais eles atuam, né? Como por exemplo,
Havia uma aonde eu fiz, foi com uma amiga de ministério, há muitos anos atrás. Nós estávamos dentro de um shopping. A pessoa havia nascido com o braço com dificuldade de se locomover por causa do nascimento. Ela foi puxada à força. Naquele instante, ah, então eu dei um comando para o anjo atuar. Eu falei, anjo, pode já ministrar. Naquele momento ele pegou e começou a ministrar. A pessoa ficou caída no chão e o anjo começou a retorcer o braço daquela mulher como se fosse pano. Era coisa de filme, pastor. E eu fiquei assim, não apavorado, mas eu fiquei admirado com a ação da rapidez. E ele começou a puxar o braço da mulher, isso e aquilo. E quando ela levantou com o braço totalmente normal, assim, como se nada tivesse existido de dificuldade para ela. Então, assim, na área física é o que a gente chama de milagres e maravilhas, né? É uma área de atuação onde a pessoa já precisa ser ativada nesse dom para poder atuar com esse anjo. Porque existem jurisdições. A pessoa vai desenvolver na profecia. Ela vai ter uma proteção mais forte na área de profecia. Porque ele vai receber os pergaminhos. Então são perseguições o quê? De anjos de adivinhação, né? Anjos de loucura. Então alguém que está assistindo, teve na família alguém que vivia na loucura, na adivinhação, tinha uma chamada para desenvolver no profético, só que acabou infelizmente se perdendo, né? Tem como alcançar sim essa pessoa, é a forma da parte da oferta de boi. A oferta de boi ela vai alcançar essa pessoa para que seja retirado do caminho dela esse espírito, né? A oferta de boi, segundo a Bíblia, na sua conversão, ela vai de 4 a 5 mil reais, né? A questão de ofertas é uma outra questão. Em todo momento da Bíblia, pastor, os anjos sempre vão estar atuando em sua totalidade com a pessoa através das ofertas, né? A pessoa não é obrigada a levantar a oferta. A oferta ela é voluntária. Isso foi o que Cristo nos ensinou, está escrito em todos os evangelhos. A oferta ela vai, na verdade, ter um comum acordo de você com o Espírito. Então, cada função, por exemplo, essa de primícias. Primícia ela vai abençoar o lar. Então, tudo que está no seu lar, os filhos, né, os netos, assim por diante, vai ser abençoado ali, que a primícia ela vai alcançar. O dízimo, a palavra dízimo, ele vai atuar nas dimensões do segundo céu, que é sobre o tronos. A oferta de boi ela atua na área de alcançar o sangue, né? Então, o sangue do antepassado, teve alguém da minha família que morreu assassinado. Então, a gente vai fazer o que? Essa remissão para que isso não aconteça nas suas futuras gerações, né? Ter outros filhos, porque os demônios eles perseguem o sangue. Então, se houve alguma queda de um sangue, seja branco ou vermelho, a pessoa precisa remir isso para que não ocorra mais, entende? O que mais eu gostaria de dizer? Cordeiro. Oi? A do cordeiro. Isso, do cordeiro. A oferta do cordeiro, ela em base, ela vai ser utilizada para o primogênito. Esse primogênito, ele precisa ter consciência da oferta. Então, você tem na sua família um primogênito que pelo menos ele entenda que ele é primogênito para você poder fazer essa oferta. A oferta primogênito, ela vale aqui no Brasil, né? Tem outros valores nos outros países. No Brasil, ela vale de 700 a 1.500. E é uma oferta única, você não faz outra vez. É uma oferta única. E depois eu vou falar sobre o perigo de você levantar a sua oferta para as pessoas erradas, que tem essa outra questão. Quando é feita essa oferta do cordeiro, a pessoa ela vai ler Gênesis 27. Deixa eu só abrir aqui para nós também. Gênesis 27. Ok. Isso. Gênesis 27, verso 27 diz assim: Ele se aproximou e beijou seu pai, que, ao sentir o cheiro das roupas de Esaú,
abençoou Jacó, proferindo: Ah, o cheiro do meu filho é como o cheiro de um campo fértil, abençoado por Yahvé, o Senhor. Que Deus te conceda do céu o orvalho e da terra riqueza, com muito cereal e muito vinho. Que as nações te sirvam e os povos os curvem diante de ti. Se tu, Senhor dos teus irmãos, que se prostrem diante de ti, os filhos de tua mãe. Maldito seja quem te amaldiçoar, bendito seja quem te abençoar. Então, a oração do primogênito, existe uma declaração onde o sacerdote ele vai ministrar essa pessoa, ela precisa identificar qual que é a tribo espiritual, né? Ou seja, nós estamos aqui em Judá. Se a pessoa nasceu em Judá, tem uma intercalação de datas. A pessoa precisa pesquisar de acordo com o dia do ano onde ela nasceu, para ela ter uma base disso. Porque a frequência dos portais mudam por conta da Lua, que é um calendário lunar que nós seguimos. Né? Não é um calendário do Sol. O calendário do Sol é este que nós temos aí, que é o quê? O Dia das Crianças, isso e aquilo. São datas pagãs. Agora, o calendário lunar é esse que nós seguimos. E aqui fala a respeito da profecia que o pai lançou, o pai biológico, né? Ele vai lançar para o filho e ele vai ter tudo isso. Então, existe uma ação para o primogênito alcançar isso. Qual que é o sinal do primogênito? Primeiramente, o ministério. Se ele tem ainda esse desejo de servir ao ministério, mesmo passados tantos anos, essa pessoa consegue acessar. Lado empresarial, sobre a questão de empresas. O primogênito também ele consegue acessar esse lado empresarial. Ele vai alcançando como? Primeiramente, ele começa nos degraus da vida. Então, ele começa servindo outras pessoas, né? E vai tendo experiências até identificar que ele precisa ser alguém melhor na sociedade. Então, ele vai identificar que ele vai ser um empresário. Esse é outro sinal. Então, de grande parte, o primogênito, ele vai ver que ele tem uma chamada para o lado ministerial e empresarial. E é nessa que a gente entra numa conclusão de pensamento. O primogênito, ele já vai ser chamado para o ministério. Ele não necessariamente vai estar no ministério e ao mesmo tempo numa empresa. Porque no momento da vida ele vai precisar decidir. Por causa do quê? Dos horários. Como que ele vai estar numa empresa e vai ter alguém do rebanho que vai precisar dele? Ele não vai conseguir deixar a empresa para atender a pessoa. Então, por isso que existe essa questão do senso comum. Então, existe essa organização no reino espiritual que a pessoa já precisa ter já de antemão, né? Agora, os perigos de você fazer. Você precisa enxergar como que esse sacerdote ele está na sua vida espiritual e social. Você precisa ver se ele carrega o testemunho, fruto do Espírito, para você fazer. Por quê? Se ele tiver pendências no mundo espiritual, se ele levantar a sua oferta, infelizmente a oferta vai ser negada. Ele vai receber a sua oferta, mas a pessoa não vai receber nada de ação. Qual que é essa ação? A bênção sobre a vida dela, aonde ela vai ser enxergada como uma pessoa em potencial para ajudar tanto na sociedade e no espírito, entende? Então, essa questão da oferta de cordeiro também ela é uma oferta única. Aqui eu estou dando um resumo, né? Pode ser que alguém não entenda. Eu tenho o estudo completo sobre o primogênito, até uma live que fala sobre isso.